Deixa eu ver, já deve estar conectado. Muito bem, boa tarde, gente. Ou melhor, você deve estar vendo esse vídeo, bom dia, não sei. Então, hoje nós vamos debater um pouquinho o nosso Language in Context, que, segundo o livro, é de vocês em após a sessão de leitura. Basicamente é o seguinte, percebam o seguinte. Nós vamos agora analisar o inglês quanto a um ponto de vista gramatical, ou seja, vocês vão analisar o inglês segundo uma perspectiva, como eu posso afirmar, uma perspectiva gramatical. Nós vamos tentar entender agora preceitos de gramática associados a textos esses que vão nortear nossos estudos durante esse capítulo. E no segmento, nós temos o seguinte. Nós temos esse material, certo? Vocês vão responder essas páginas do livro que estão marcadas, questões 1 e 2, 3 a 5, 6 a 7. E responder as perguntas no final do documento em PDF, tá bom? No momento, nós vamos abordar hoje 4 tópicos dentro da gramática da língua inglesa. E o primeiro tópico que a gente vai abordar consolidadamente é o Simple Present. Está bem? Primeiro, vocês saberiam me dizer... Ou melhor, vocês. Eu esqueço que não estou no Google Meet. É em relação ao Simple Present. Que é o seguinte. O Simple Present é o tempo verbal mais comum que existe. Certo? O Google Meet, o Simple Present é um tempo verbal em que você conjuga verbos no presente, empregando ações relacionadas à rotina. A nossa revisão vai focar mais em quando a gente vai utilizar o Simple Present e quando não utilizar. Primeiro, o Simple Present ele estabelece ações que a gente pratica diariamente. E aqui nós temos a forma afirmativa, a forma negativa e forma interrogativa, certo? De certa forma, vocês já sabem disso, nós já trabalhamos com isso anteriormente. Estamos só revisando porque o livro de vocês ele pega muito essa questão do Simple Present e do Present Continuous, tá bom? Então vamos lá. A forma afirmativa, ou seja, a forma afirmativa do Simple Present é focada no seguinte. Nós temos os sujeitos I, you, he, it, we, you e they. Esses são os sujeitos, tá bom? Do outro lado nós temos o verbo, work, works, works. É uma maneira de sintetizar que é o seguinte. O Simple Present ele se baseia em uma ação que você pratica diariamente. Ele estabelece uma verdade geral. E aí a gente vai tentar entender quando utilizar ele e quando utilizar o presente contínuo, certo? A forma negativa, nós já conhecemos, temos o sujeito e temos do not work, does not work, certo? É só uma abreviação entre do e does. Do utiliza-se diante de I, you, we, they. E does diante de he, it. Sabemos que he é nome para homem, she mulher e it animais e coisas. Bem, essa revisão mais ou menos ela é bem interessante pelo seguinte. Vocês vão tentar captar mais ou menos a estrutura. Forma afirmativa é sujeito, verbo. Forma negativa, sujeito, auxiliar e verbo. Dando prosseguimento, nós temos a forma interrogativa. A forma interrogativa é o seguinte, nós temos, é só entender que a gente utiliza do quando não for he, it e utiliza does quando for he, it. Lembrando, he, nome de homem, he, nome de mulher e it, animais e coisas. Então, por exemplo, do I need it, que significa eu preciso disto. Esses são exemplos que é o seguinte, o do na forma interrogativa ele vem primeiro. Certo? Só que se vier um pronome interrogativo, ele vem antes do verbo auxiliar. Mas isso aqui você não precisa saber disso agora. A gente vai ter uma aula só sobre pronome interrogativo. E é o seguinte. Dando prosseguimento, o presente continuous, ele é um pouco diferente. Perceba. Present simple estabelece o quê? Nós temos sujeito, temos verbo. Lembrando que o do ele só aparece nas frases negativas e interrogativas.
Já o presente contínuo não é assim. Ele se manifesta na maior parte das vezes, o presente contínuo, com o verbo to be e com o verbo no gerúndio. Então, isso é que vocês já sabem, estou só recapitulando porque faz parte do livro. Então, por exemplo, numa revisão do verbo to be, I am, you are, he, she, it, is, we, you e they are. Perceba que é uma forma simples de você relembrar o assunto sem ser tão complicado. Lembrando que essa revisão do present continuous, ela foca-se mais ou menos no seguinte: a gente tem uma estrutura verbal. Essa estrutura verbal ela é etimologicamente simples. O simple present ele designa ações de rotina e o present continuous designa ações que estão acontecendo agora. São ações que estão acontecendo no momento da fala. São ações que na maior parte das vezes não são rotina. Elas acontecem, mas não quer dizer que eu faça elas diariamente. Entende? Então, presente contínuo é uma ação que você pratica. Está praticando agora. E present simple, uma ação que você pratica diariamente. Só que a diferença é o seguinte: present simple é uma ação que não está acontecendo no momento da fala. Vai acontecer depois, é uma coisa que eu faço, mas não estou fazendo agora. E o present contínuo seria basicamente o seguinte: enquanto que o present simple, você se foca na maior parte das vezes em identificar uma rotina, o present contínuo não é assim. É uma ação que você está fazendo agora. Por exemplo, eu estou explicando esse vídeo agora. Eu estou explicando. Então, a ação que eu estou fazendo agora se chama present continuous. E uma ação que eu não estou para fazer agora se chama present simple. Entenderam a diferença? Dando prosseguimento, nós temos o dare to be. O dare to be é o seguinte: ele indica a existência de pessoas, situações e objetos. Isso vocês já sabem que nós passamos ano passado todo debatendo isso. Que lembra dos sujeitos, dos pronomes indefinidos. Nós temos there is, temos there are. Então, por exemplo, there is a car, there is a dog, there are puppets, there are... Assim, tem as exceções. There is, você utiliza quando o substantivo está no singular. E there are quando está no plural. Olha, there is. Geralmente em there is vem um pronome indefinido antes do substantivo. Perceba, there is a boy. There is a boy. Perceba, tem um pronome indefinido. No there are, que é plural, não tem pronome indefinido. Não tem a letra A ou a N. Entendem? Então, dare to be é o seguinte: é a existência de pessoas, situações e objetos. There is é singular, there are é plural. Na forma afirmativa é só o nome there is e there are. Pronto, tá feito. Forma negativa: depois de there is e there are, nós temos um not, certo? E na forma interrogativa, em vez de vir there is, vem is there ou vem are there. Você inverte a posição, certo? E dando prosseguimento, nós temos o verbo can. O verbo can é um verbo modal. O verbo modal, por si só, significa que ele é um verbo auxiliar, igual ao do e ao verbo to be. Só que o can, nós vamos ver isso, na verdade, não esse ano, isso é do nono ano. Mas o verbo can, ele é um dos verbos modais que expressa capacidade, habilidade, possibilidade, permissão informal e pedido informal. Então, mais ou menos, can usa-se para expressar capacidade. Por exemplo, I can do this, que é o que? Eu consigo fazer isso. I can, eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo. Certo? Habilidade, você pode fazer isso. Possibilidade, certo? Isto pode acontecer com qualquer um. O can é o verbo poder. Então é um verbo modal, mas que não é flexionado, certo? Então, dando só uma retomada, simple present é um tempo verbal que você utiliza quando pratica-se ações de rotina. Present continuous é utilizado com o verbo to be, enquanto que o outro é com o verbo do. O present continuous, ele é empregado na maior parte das vezes somente quando
Eu esqueci das coisas. Quando nós temos uma ação que está sendo praticada agora. Simple present é rotina, presente contínuo não é rotina. Associem logo essa charada. There to be. There is é singular. Tem a letra A ou a N. There are é plural. Verbo can é só identificar. Ele expressa capacidade, habilidade, possibilidade, permissão informal e pedido informal. Tá bom? No mais, encerremos esta aula.